Continuando então aqui com o nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar da aba funil. Então aqui em funil você encontra duas abas, a aba geral e a aba por processo, tá? Que aqui vai te mostrar então o funil de seleção com a taxa de conversão em cada etapa do processo seletivo, tá? Então aqui de forma geral, no nosso caso aqui a gente tem poucos dados de exemplo, então nós temos aí 10 candidatos que foram cadastrados, tá? Então aqui 10 candidatos cadastrados, todos que são cadastrados já vão direto automaticamente para a primeira etapa, tá? Que é a análise de currículo. Então cadastrei ali 10, já foram para a primeira etapa. Então como não tem etapa nenhuma anteriormente, então não tem como, da etapa 1 não tem conversão nenhuma. Então da etapa 1 para a etapa 2, né, nós tivemos 90% de conversão, ou seja, 9 candidatos foram aprovados, tá? Então aqui na etapa 3 nós tivemos 8 candidatos aprovados, tá? Então dos 10 candidatos que foram inscritos, né, tivemos aí 80% de aprovação na etapa 3, tá? E da mesma forma, na etapa 4, né, foram aprovados 7 candidatos, tá, ok? Então 70% do total de inscritos foram aprovados na etapa 4. Na etapa 5, 70%, ou seja, não teve reprovação nenhuma aqui, né? Então continuou com 70% em relação ao total de candidatos inscritos. E aqui na última etapa, que são os contratados, né, apenas 40% dos candidatos inscritos foram contratados. Tá? Então temos uma conversão de 40% de aprovação. Tá? Temos a taxa de perda, que são aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Tá? Foram 6 candidatos, então nós temos uma taxa de perda aí de 60%, ok? E aqui nós temos um gráfico aqui, que ele vai te mostrar, né, o funil aqui das etapas de forma gráfica, tá, ok? E aqui por processo, né, você vai selecionar aqui qual o processo que você quer analisar, tá? Daquela lista de processos que foram abertos, ok? E aqui ele vai te dar então o cálculo, tá? O funil do processo seletivo, tá? Selecionou, o nome do processo aparece aqui, tá? Então na etapa 1 foram inscritos aí 4 candidatos, tá? Tivemos 75% de aprovação, 3 candidatos foram aprovados para a etapa 2, 2 candidatos aprovados para a etapa 3, tá? Que dá uma conversão de 50% na etapa 3. Aqui na etapa 4, 2 candidatos aprovados, também 50%, não teve variação. Na etapa 5 não teve variação, 50% aprovados, tá? E aqui não significa dizer que não teve nenhum reprovado, né? Tá bom? Aqui, ó, você tem então o total de contratados, 1 contratado, então a taxa de conversão aqui foi de 25%. A taxa de perda, ficaram 3 candidatos, né, ao longo do processo, 75% de perda, tá? Aqui a gente já viu que a mesma análise aqui, sendo que de forma gráfica, tá? Na forma de um funil aqui pela metade. Tá bom? Muito bem, isso aqui também está formatado para impressão, basta vir aqui na guia arquivo, imprimir, e aqui está então a aba, né, com o documento para impressão. Tá ok? Te aguardo no próximo vídeo, um grande abraço.